Pessoal, boa noite. São 19 horas. Estou aqui aguardando a chegada dos alunos. Eu vou começar a gravar. Vamos aguardar alguns minutos, ver se vocês chegam. Ok? Estou aqui disponível, é só me chamar.
Bom, pessoal, como você não apareceu ainda, para que a gente não fique sem conteúdo, eu vou fazer aqui uma apresentação inicial do material sobre Ethernet, né, que é o que vocês devem ter acompanhado lá no material, está disponível no material. Certo, pessoal? Então vamos lá, eu vou compartilhar aqui uma tela para que a gente possa facilitar a apresentação. Então é o seguinte, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre as redes Ethernet, complementando o que vocês devem ter visto lá, tá? As redes Ethernet, elas são um padrão de redes, ou seja, assim como diversas outras concorrentes, a Ethernet é um dos padrões de rede mais conhecidos, tá? A Ethernet, ele concorreu durante muitos anos com dezenas de outros padrões de redes, mas hoje é praticamente o único padrão de rede utilizado. Se você falar de redes cabeadas, é o único padrão de redes existente. Único. Não tem mais nenhum concorrente sem ser o Ethernet para redes cabeadas, redes de computadores. O grande concorrente da Ethernet é a rede sem fio, que é o padrão 802.11, também conhecido como Wi-Fi. Mas dentro das redes cabeadas, a Ethernet ele é, sem dúvida nenhuma, o padrão vencedor e o único hoje que nós utilizamos para conexão de computadores. Uma coisa interessante da internet é que ele constitui uma tecnologia que você só encontra igual a ele pouquíssimas tecnologias. Vou deixar mais claro. Quando você fala da tecnologia internet, você fala da tecnologia que está aí no mercado desde os anos 80. Se você for parar para comparar um computador atual com um computador dos anos 80, 90, você não vai encontrar praticamente mais nada daquela época nos computadores atuais. Mudou tudo, mudou o padrão para monitores de vídeo, mudou o padrão para teclado, criou-se dispositivos apontador, que é o mouse, touchscreen, né, sistemas de rede sem fio, processador nem se fala, memória, tanto na capacidade quanto na tecnologia utilizada, unidades de armazenamento, discos rígidos e agora os SSDs, nada disso existia naquela época. O computador daquela época ele é completamente diferente, em diversos aspectos, de um computador atual. No entanto, o padrão de redes adotado naquela época, o Ethernet, é usado até hoje. Com algumas pequenas adaptações, só por conta do cabo, seria possível você até interligar um computador daquela época com um computador atual, usando o padrão Ethernet, e eles iam conversar. Não há nenhum impedimento em termos de compatibilidade do padrão Ethernet daquela época com o padrão Ethernet que se usa hoje. Ou seja, usamos a mesma tecnologia por 40 anos. Na área de informática é difícil você encontrar algo que tenha esse tempo todo de sobrevivência. E esse tempo todo está aí, né? Por quê? Porque é um padrão extremamente robusto. O Ethernet ele é um padrão de redes que a gente não tem nem o que falar em termos de operacionalidade e estabilidade. Na verdade, foi por isso que ele venceu e se tornou padrão de fato no mundo inteiro. E ele é usado não só em alguns países, né, no mundo inteiro, é um padrão. Quando se fala hoje de rede, automaticamente se fala do padrão Ethernet. Mas nem sempre foi assim. Lá no começo, o Ethernet concorreu com outros padrões de rede local. Entre os mais conhecidos, concorreu com o Token Ring, que é o padrão da IBM, concorreu com o FDDI, que era um padrão da ANSI, concorreu com 100 VGN LAN, que era da HP, concorreu com diversos padrões de redes, mas foi o único sobrevivente. E o que é um padrão de rede local? Um padrão de rede local é um conjunto de protocolos das camadas inferiores do modelo OSI. Então, você vai encontrar lá a camada física e a metade inferior da camada de enlace, também chamada de subcamada MAC, MAC. Aliás, é dela que vem o nome endereço MAC, que talvez você já tenha ouvido, tá? Então, as camadas física e a subcamada de MAC, elas compõem um padrão de redes. Quando fala padrão de redes, falando dessa camada e meia.
E isso é válido para qualquer padrão, para o Wi-Fi, para o Ethernet, para os antigos Token Ring, CMVGN LAN, FDDI. Então, quando você junta os padrões de camada física com a subcamada inferior da camada de enlace, se tem um conjunto de protocolos que se chama de padrão de rede local. Tá? Então, basicamente, o Ethernet é um desses padrões. Tá? O padrão de rede local normalmente é criado por uma instituição normativa, existem diversas. Uma das mais conhecidas, né, é o I3E, que é o responsável pela definição do Ethernet. Pessoal, me dê só um minutinho, tá? Só um minuto, peraí. Desculpem, voltei. Então, o I3E, Instituto de Engenheiros Eletroeletrônicos, foi o instituto que criou a norma do Ethernet. A ANSI, também é outro instituto, foi o responsável na época pelo FDDI. A ISO é a responsável pela norma das camadas, a norma do modelo OSI, entre outras, né? IATA com a parte física. Então, esses institutos normativos congregam empresas e instituições de ensino e pesquisa que têm relação com padrões de telecomunicação e redes, e esses grupos que participam desses comitês definem as características desejáveis para a implantação do sistema de comunicação sem falhas e com estabilidade. Ok? Então, daí é que vem a definição pelos padrões e instituições reconhecidas, para que você tenha garantia de qualidade e uniformidade entre todos os fabricantes que desenvolvem produtos e entre todas as empresas que fazem instalação e dão manutenção e fazem projetos dentro da área de redes. Dentro da padrão de redes, como eu falei para vocês, o I3E é que definiu a norma de comunicação Ethernet. É chamado de I3E 802.3, onde 802 é o grupo de trabalho do I3E responsável pela área de redes locais, e dentro desse grupo, o subgrupo 802.3, subgrupo 3, é responsável pelas redes padrão Ethernet. Ainda tem várias subdivisões aí que estudam os subprotocolos do padrão Ethernet. Tá? Então, estamos falando aqui da norma geral. Ainda tem vários padrõezinhos aí dentro que tratam de especificações individuais, como tipo de cabo, performance, uma série de características. Você tem Ethernet hoje em diversas especificações, além da norma básica que surgiu lá nos anos 80, embora todos continuem compatíveis. Bom, o I3E 802.3, como eu falei com vocês, ele é o I3E e o grupo 802. O grupo 3 identifica as redes Ethernet e, como eu falei, tem um domínio de mais de 90% do mercado mundial de redes locais. O resto aí é Wi-Fi, né? E pode ser que você encontre em algum lugar aí um padrão antigo, duvido muito. Como é que surgiu o Ethernet? O Ethernet ele foi um esforço de pesquisa que surgiu na Universidade do Havaí, foi criado nos anos 60, esse padrão de comunicação, ligando dispositivos de comunicação e computacionais nas ilhas do arquipélago do Havaí. Esse projeto inicial é chamado de Aloha, em homenagem à forma de você se apresentar, né, e cumprimentar uma pessoa no arquipélago do Havaí. Nessa época, por incrível que pareça, a primeira rede, né, que você tem notícia, era sem fio. O Ethernet surgiu de uma tecnologia sem fio. Tá? Nessa época ele era sem fio, era extremamente ineficiente
de cada 100 quadros que você transmitia, só 17 efetivamente eram recebidos com sucesso, era uma eficiência de 17%, e a taxa de transferência é de 4.800 bits por segundo, ou seja, uma taxa bem menor do que a taxa que se adota hoje na internet, que é de 10 megabits por segundo. Em 1973, esse pesquisador, Bob Metcalfe, que acabou se tornando um dos empresários mais conhecidos no desenvolvimento dessa tecnologia internet, ele fez funcionar a primeira rede. Nesse caso aí já era uma rede baseada em cabeamento coaxial na época. Cabeamento coaxial na época, tá? Com a taxa de 2,94 megabits por segundo. Quais são as características técnicas do Ethernet? O Ethernet é um sistema de comunicação baseado em difusão, ou seja, qualquer mensagem encaminhada pelo Ethernet, ela atinge todos os destinatários, então não é individual, ele atinge todos os destinatários. E como essas mensagens são enviadas por qualquer estação a qualquer momento, existe a possibilidade de duas ou mais estações transmitirem simultaneamente, o que provoca uma colisão. Também, em função do tráfego, às vezes está muito elevado, uma estação pode não conseguir começar a transmitir por perceber que tem outras transmitindo. Isso pode provocar o delay ou atraso. Tanto as colisões quanto os delays são tratados pelo protocolo Ethernet. Na época, o Ethernet era um sistema de altíssima eficiência. A eficiência do Ethernet ainda é muito boa hoje, mas na época era uma coisa assim assombrosa. Nós estamos falando de um ambiente na época onde não havia interface gráfica. A interface das aplicações toda era textual e o número de dispositivos em uma rede era muito pequeno. Então, você tem uma rede grande, você tinha algumas poucas dezenas de computadores. Hoje, uma dezena de computadores você pode ter na sua casa, se você considerar a conexão Wi-Fi de celulares, de Smart TV, impressora. Não, sabe? Muitas vezes, essa é como numa residência, você tem mais do que 10 computadores. Mas na época, 10 computadores era uma coisa assim, para uma instituição de uma universidade, uma fábrica, um grande escritório. A quantidade de computadores era muito, muito menor do que nós temos hoje. Então, computadores mais lentos, né? Bem mais lentos do que temos hoje, numa quantidade pequena e sem aplicações gráficas. Mas, pessoal, só um minutinho de novo, viu? Voltando, pessoal, então você tinha, né, uma quantidade de computadores pequeno, com a performance baixa e sem aplicações gráficas. Então, a taxa de 10 milhões de bits por segundo era extremamente elevada para aquela época, por isso a eficiência era muito alta. Tá? Então, nós tínhamos uma capacidade de transmissão da rede, inclusive, muito superior à capacidade que os computadores tinham de gerar informações. Então, era um ambiente realmente de muita eficiência. Hoje em dia ainda funciona bem, porém não era como naquela época, em termos de comparativos, né? Bom, como é que funciona a internet em termos práticos, né? Uma das características principais da internet é a chamada detecção da portadora. O que é isso? A detecção da portadora, ela garante que uma estação que deseja transmitir, ela só transmitirá se, naquele momento que ela for transmitir, não houver ninguém transmitindo. Então, antes de transmitir, ela verifica a existência de um sinal no meio físico. Esse sinal, normalmente, é uma portadora devidamente codificada com dados, né? Como vocês viram lá no início da disciplina, na parte de codificação de sinal. Então, ele tenta ouvir a existência de uma portadora. Se ele ouvir a existência de uma portadora, a transmissão não é feita.
simplesmente não acontece. Então, existe uma detecção prévia da portadora antes que a transmissão seja realizada, tá? Então, imagine que uma determinada estação deseja transmitir, ela, na verdade, um par de estações, né, vai transmitir, outra vai receber, deseja transmitir, elas verificam e não está acontecendo naquele momento nenhuma transmissão. Então, o que acontece? A estação que deseja transmitir, ela vai começar a enviar os dados usando o meio físico, né? O meio físico disponível, que está conectado a todas as estações. A internet tem essa característica de ser um ambiente de difusão, como eu comentei, ou seja, tudo que é enviado, todos ouvem. E na época o cabo era assim mesmo, era coaxial. Tá? Hoje não, hoje você tem cabos individuais, você manda mensagem, ela chega no equipamento central e redistribui para todos. Em termos práticos, é a mesma coisa, né? Em termos funcionais. Mas na época era um cabo único, um cabo coaxial que ligava todos os dispositivos. Então a estação começa a transmitir, a outra vai ouvir, mas imagine que nesse mesmo momento, enquanto a transmissão está acontecendo, essa outra estação aqui, ela tenta transmitir. O que ela vai acontecer? Ela pode não ter ouvido ainda o sinal não chegou lá. Então ela vai transmitir, e o que é que vai acontecer? Você vai ter aqui, nesse ponto onde chega a transmissão da estação nova, e está ocorrendo a transmissão da outra estação, uma colisão. Colisão é isso, é quando duas transmitem simultaneamente. Essa colisão vai determinar a perda dos dados de todo mundo, ou seja, na prática não é desejável a colisão. Por isso que existe a detecção da portadora, para evitar que duas ou mais estações transmitam simultaneamente. De qualquer forma, a detecção da portadora, ela tem que garantir que quando uma estação transmite, todas elas vão ouvir, porque senão a detecção de portadora não funcionaria. Você tem que ter certeza que qualquer estação é capaz de ouvir a transmissão de qualquer uma outra, para que ela própria não faça a transmissão e gere um problema como esse, que é o problema da colisão. Bom, vamos entender como é que são os limites operacionais para a detecção de uma colisão. Temos aqui um outro desenho agora, onde eu tenho duas estações A e B, que estão propositalmente instaladas nas extremidades de um cabo bem longo. Vamos considerar o maior cabo que é possível ter dentro do padrão Ethernet. Naquela época, um cabo coaxial de 185 metros, que era o limite na época. Então, o que é que vai acontecer? Quando a estação A começar a transmitir, a informação vai viajar aqui no cabo até chegar à estação B. Porém, a gente tem que lembrar que esse tráfego ele não é instantâneo. Esse tráfego vai acontecer seguindo a velocidade de propagação da energia elétrica no cabo. Então, enquanto essa informação, esse sinal elétrico, não chegou aqui na estação B, a estação B pode tomar a decisão de transmitir, porque ela não ouviu nada, não tem ninguém falando, ela pode tomar a decisão de transmitir, e quando ela for fazer essa transmissão, vai acontecer o quê? Vai acontecer uma colisão. Né? Ela vai transmitir, o sinal acaba, logo ela vai transmitir, chega o sinal, vai ter uma colisão, vai interromper a transmissão aqui em B, né? Isso interrompe a transmissão. Mas se você parar para pensar, aqui a estação A não tomou conhecimento de nada. Porque essa colisão ela gera um sinal elétrico diferente que precisa novamente viajar no sentido contrário até chegar à estação A. Então, depois que ocorre a colisão em B, aquele sinal que representa a ocorrência de uma colisão, ele também precisa viajar no cabo, no outro sentido, até chegar em A. Quando ele chega lá, aí sim você vai ter uma nova colisão lá em A. E a transmissão vai ter que ser interrompida, inclusive na estação que começou a transmitir, que é a estação A. Então, entre o momento que A decide começar a transmitir e que A decide parar porque deu colisão, demanda ocorre uma passagem de tempo que corresponde ao tempo necessário para um sinal elétrico sair de A e até B e retornar para A. É um tempo de viagem de ida e volta, também conhecido como round trip time, tempo de viagem de ida e volta. O round trip time, ele é função de quê? Ele é função da velocidade de propagação do sinal elétrico no cabo
a gente chama de NVP, é um percentual da velocidade da luz, mas principalmente do que? Do tamanho do cabo. Se esse cabo for maior, vai ser um tempo maior. Se ele for menor, vai ser um tempo menor. Então, existem limites expostos na norma para o tamanho máximo do cabo, para que esse tempo de ida e volta ele atenda às especificações do padrão da internet. Tá? Então, existe um limite máximo. E esse limite máximo é calculado com base no tempo de transmissão do sinal, para ir lá na outra extremidade e voltar. Por que precisa calcular? A pessoa precisa calcular porque eu preciso ter certeza que em algum momento eu tenho que ter certeza que não vou ter mais colisão. Quando é que eu tenho certeza que não vai ter mais colisão? A partir do momento que já tiver decorrido o tempo para o sinal ir na outra extremidade da rede e voltar. Depois que isso já aconteceu, não vai acontecer mais colisão. Porque, afinal de contas, todas já ouviram e já sabem que tem uma transmissão acontecendo, não vão gerar colisão. Então, eu preciso ter essa certeza. Essa certeza só acontece depois da passagem do tempo, que é chamada de janela de colisões. O Bob Metcalfe, quando criou esse protocolo, ele fez o seguinte, ele determinou que esse tempo para aguardar uma possível ocorrência de colisão, ele, em vez de ser medido em segundos, ele seria medido em bytes. Como é que você pode medir um tempo em bytes? É simples, né? Se você transmite dados a uma taxa de transferência conhecida, no caso 10 milhões de bits por segundo, é só você fazer a conta. Quantos bits eu consigo transmitir enquanto o sinal vai lá nessa unidade e volta? Isso foi determinado para que fosse igual a 64 bytes. Então, a janela de colisões ela é de 64 bytes, também conhecido como round trip time, como eu disse. Então, depois de 64 bytes transmitidos, a estação que começou a transmitir pode ficar tranquila que não vai acontecer mais colisão. Ela, inclusive, desliga o detector de colisão depois da transmissão lá do 8º bit do 64º byte. Bom, como é que a gente transmite informações em qualquer protocolo? Normalmente as informações elas são transmitidas ladeadas de um cabeçalho e um rodapé. O cabeçalho e o rodapé contêm informações que permitem garantir que a mensagem chegue na outra extremidade. A mensagem chega lá. Tá? Então eu preciso saber qual é o endereço, preciso saber qual é o tamanho da mensagem, preciso guardar os eventuais códigos de erro para corrigir a transmissão. Eu preciso tomar uma série de cuidados para que a mensagem chegue do outro lado. Então, isso determina que você crie um formato de quadro porque estamos na camada de enlace, né? Um formato de quadro para que a mensagem seja criada obedecendo esse padrão, e esse quadro deve conter informações que garantam a recepção da informação lá do outro lado. Nesse último slide aqui desse material, eu coloquei para vocês aqui os campos de um quadro Ethernet, segundo a norma. Observe que tem esse campo aqui no meio, ó, campo de dados. É esse campo de dados que carrega a informação que está sendo transmitido lá para o receptor. Só ele. O resto tudo que tem aqui na frente e que tem no fundo são informações de cabeçalho e rodapé. Para a gente entender os campos, depois eu vou até colocar um material adicional para vocês verem, tá? Por escrito. Mas para a gente entender esse protocolo, basta a gente lembrar como é que acontece a chegada de uma encomenda na casa da gente. O processo é bem parecido. Vejam só. Aqui no começo nós temos dois campos, né, preâmbulo, e esse aqui que não está com a sigla, mas é o FSD, Frame Start Delimiter, delimitador de início de quadro. O preâmbulo delimitador de início de quadro eu vou deixar para explicar por último para vocês, tá? Eu já adianto para vocês que ele não contém nenhuma informação referente à transmissão dos dados. São informações adicionais que eu falo daqui a pouco. Então, o quadro começa efetivamente em termos de informação transmitida pelo endereço de destino. Por que ele começa pelo endereço de destino? Se você recebe uma encomenda em casa, qual é a primeira coisa que você olha? Você olha a etiqueta ou a marcação lá na caixa para saber se o destinatário é você. Então, você olha o endereço de destino. E se não for para você, não precisa nem continuar olhando a caixa. Não é isso, então?
Analogamente, numa transmissão Ethernet, a primeira coisa que o transmissor manda é o endereço de destino. Então, se o receptor leu aquela informação que está chegando e viu que não é para ele, ele simplesmente descarta. Como a Ethernet é por difusão, todas as máquinas vão receber aquela mesma informação. Todas elas vão checar o endereço de destino e apenas aquela cujo endereço de destino corresponde ao que está na mensagem é que vai continuar lendo. Todas as outras vão desistir e descartar. É por isso que a primeira informação é o endereço de destino. Não só porque é lógico, mas também porque você vai poder liberar as estações que não são destinatárias para que elas parem de ficar analisando a mensagem e vão cuidar da vida delas com outras coisas. O segundo campo, logo depois do endereço de destino, é o endereço de origem. O que é o endereço de origem? O endereço de origem contém o endereço do remetente. Quem foi que mandou essa mensagem? Você também faz isso na caixa, né? Você viu que aquela encomenda chegou na sua casa é para você, você vai olhar quem foi que mandou. É a segunda coisa que você olha. Né? Então a lógica é a mesma. Quem foi que mandou esse quadro para mim? Então a estação receptora vai ler aqui o endereço de origem para descobrir quem foi que enviou. Existe, inclusive, um formato interessante nesses campos de endereço, no caso aí, especificamente do endereço de origem e também de destino. Metade desses bytes, são 6 bytes, tá? Foi o endereço. Se você observar aqui, ó, em cima do endereço de destino, em cima do endereço de origem, tem um número aqui, 6. São 6 bytes, ou 6 octetos, se vocês preferirem. Ele vai pegar os 3 primeiros bytes do endereço de origem, ele usa para identificar quem é o fabricante do dispositivo que está transmitindo. Então, se você estiver usando um computador, por exemplo, da Dell, para fazer uma transmissão, os 3 primeiros bytes vão ter um código que identifica a Dell. Se não for um computador da Dell, for um computador da Apple, por exemplo, vão ter outros 3 bytes identificando que aquele dispositivo é da Apple. Assim, o destinatário não só sabe que a mensagem é para ele e que alguém está mandando, como também sabe até o modelo, o fabricante do dispositivo que mandou aquela mensagem. E os 3 últimos bytes, né, os 3 primeiros têm um fabricante, os 3 últimos contêm o endereço daquele dispositivo específico para aquele fabricante. Tá? Então, é o endereço de origem. Logo depois, nós temos mais um campo, que é o campo de comprimento. O campo de comprimento, ele identifica, como o nome já diz, o comprimento, né, do quadro que está sendo transmitido. Então, aqui eu tenho 2 bytes, ou seja, 16 bits, que daria para identificar um quadro com até 65 mil bytes, né? Com 16 bytes tem 65.536 combinações. Mas aí o que acontece? O quadro nunca terá esse tamanho todo. Então, na prática, se usa 11 bits para identificar o endereço e os outros 5 bits que sobram para completar 16 são usados aí nesse campo de comprimento para identificar o conteúdo. O que é que esse quadro está levando? Ele está levando um pacote P, ele está levando um quadro ICMP do ping, por exemplo. O que é que ele está mandando? Para você identificar o que tem dentro desse campo, você usa 5 bytes, dá para você identificar 32 diferentes conteúdos que podem ser transmitidos por um quadro Ethernet. Além, é claro, nos outros 11 bits, de saber o tamanho do quadro. Okay? Então, esse é o campo de comprimento tipo. Esse campo aqui com 2 bytes. Depois vem um campo que eu já falei para vocês, né? De 0 a 1.500 bytes aqui, de tamanho, que contém os dados que você está transmitindo pela sua estação. Você pode ter qualquer conteúdo que não seja maior do que 1.500 bytes sendo transmitido aí dentro. Qualquer conteúdo. Tá? Você pode colocar aqui dentro. Agora, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais. Aliás, vamos falar logo agora. Vamos entender por que existe, né, esse campo que vem logo depois, o campo de preenchimento. Eu falei para vocês há pouco que um quadro Ethernet, ele tem uma estação, melhor dizendo, a Ethernet ela precisa enviar as informações dela sabendo que vai demorar pelo menos 64 bits para a informação ir até o outro lado e voltar, que é a janela de colisões.
Se vai demorar pelo menos 64 bits, não bytes, 64 bytes para ir e voltar, não faz sentido eu transmitir nada menor que 64. Não faz sentido. Se eu for transmitir algo menor que 64, o que é que vai acontecer? Aí não dá tempo nem de saber se é colisão ou não, porque quando eu souber se é colisão ou não, eu já terminei de transmitir. Então, na prática, embora você possa transmitir uma quantidade de informação menor, pode transmitir 0 bytes, se quiser, 1 byte. Não tem muito sentido, né? Tem algumas aplicações, mas não tem muito sentido. Mas você pode transmitir 1 byte, 2 bytes, nada impede. No entanto, não é interessante que o quadro como um todo tenha 0 bytes. Ele tem que ter pelo menos 64 bytes. Aí, se você olhar, já gastou algumas coisas aqui. 6 bytes com endereço de destino. Ainda estou esquecendo esses caras, tá? 6 bytes com endereço de destino, 6 bytes com endereço de origem, 2 bytes com o campo de comprimento tipo e mais 4 bytes com CRC. Se você somar aqui, são 6 e 6, 12 e 2, 14, 4, 18. 18. Se eu não colocar nada aqui dentro, se for 0, eu vou transmitir 18 bytes. Mas eu preciso transmitir pelo menos 64. Então, o que é que o Bob Metcalfe fez na definição do protocolo? Ele disse, olha, eu vou criar um campo adicional que é opcional. Esse campo pode ser usado ou não, a depender do tamanho do quadro, com um comprimento variando entre 0 e 46. Ou seja, ele bota um bocado de preenchimentozinho, não, um bocado de 0, né? Ou não bota nenhum 0, ou seja, o campo nem existe, ou coloca no máximo 46 bytes iguais a 0. Se você pegar 46 e somar com 18, dá o quê? 64. Então é para isso que existe o campo de preenchimento. Para você colocar tantos bytes quantos forem necessários para complementar os bytes já existentes dentro do campo de dados e os bytes do cabeçalho e rodapé e formar pelo menos um conjunto com 64 bytes para transmitir. Então é para isso que existe um campo de preenchimento. E é por isso também que o Ethernet desliga durante a transmissão a detecção de colisões. Porque se você for pensar, se eu pudesse manter a detecção de colisões ligada sempre, talvez fosse interessante, né? Porque se eu deixar a detecção de colisões ligada, pode ser que a colisão atrase um pouquinho, aconteça depois, eu não vou detectar. A gente pensa sempre assim. Mas se você parar para pensar, se você não desligar a detecção de colisões, você pode ter que tratar a colisão em qualquer momento. Então, para poder garantir que você não perca muita eficiência, exigindo tratamento de colisões que acontecem muito tarde, se determinou um comprimento máximo de 64 bytes e o campo de preenchimento vai inflar um pouquinho os quadros pequenos para garantir que atende 64 bytes. Se você colocasse 512 bytes, por exemplo, o preenchimento teria que ser gigante, ou seja, você perderia muita eficiência na transmissão. Então, é por isso que é 64 bytes e por isso que o campo de preenchimento pode ir até 46 bytes. Se ele tiver com 0 bytes, é porque o campo de dados tem pelo menos 46 bytes para garantir que o quadro terá 64. Ok, pessoal? Então, o campo de preenchimento é opcional e ele só é usado quando o conjunto de dados que está sendo transmitido dentro do quadro é menor do que 46 bytes. Você complementa esse conteúdo com zeros lá para que tenha, no mínimo, 46 bytes totalizando o campo de dados com o campo de preenchimento. Ok, pessoal? Bom, para a gente fechar o quadro Ethernet, o que, é que a gente precisa ver também? A gente precisa ver o campo CRC. O campo CRC, ele é um campo de checagem de erro. Então, você precisa ter alguma garantia de que os dados que você recebeu estão íntegros, que não houve nenhuma alteração desses dados no caminho entre o emissor e você. Então, o que é que se faz? Lá na transmissão, quando o transmissor vai mandar os dados para você, ele faz umas contas, ele pega os números, todos os bytes que serão transmitidos, faz um cálculo de soma os bytes, né? Chamado cheque-soma, faz uma soma, divide lá por um número primo, tem uma operação matemática. E esse resultado da operação matemática ele coloca aqui no final. É o campo de CRC. Manda esses dados para você, na hora, o receptor vai lendo aquelas informações. Quando chega no final do quadro, ele lê o CRC,
e faz a comparação com o CRC que ele mesmo calcula. Se o CRC que foi recebido do transmissor estiver batendo com o CRC que ele calculou dos dados recebidos, quer dizer que os dados estão íntegros. Então, ele usa isso para checar a integridade dos dados recebidos. Ok, pessoal? Na prática, na recepção de um quadro Ethernet por uma estação, existe uma série de fases que tem que ser obedecidas para que você efetivamente chegue a ler o quadro e testar o CRC. Por quê? Porque, por exemplo, se a sua estação recebe um quadro com menos do que 64 bytes, o que é que aconteceu? O que aconteceu é que a estação recebeu uma colisão. Porque só a colisão é que pode gerar um quadro menor que 64 bytes. Então, o seu receptor tem que descartar aquilo. O que é que acontece se sua estação receber um quadro com 2.000 bytes? Se você fizer a conta aqui, jamais um quadro terá 2.000 bytes. Se você fizer a conta, vai ter no máximo 1.518. Então, se tiver 2.000 bytes, é porque houve algum erro na formação do quadro. Então, na prática, o receptor faz os seguintes testes. Ele verifica, primeiro, se tem mais 64 bytes. Depois, se tiver, tudo bem. Se não tiver, descarta. Depois verifica se tem mais de 1.518. Se tiver mais do que 1.518, descarta que está errado. Depois ele verifica se o quadro é formado por bytes, ou seja, se é tudo múltiplo de 8 bits, porque se não for, é porque houve algum erro de transmissão. Agora, se passou por todos esses testezinhos iniciais e não detectou nada de errado, aí ele vai ler o quadro e vai calcular o CRC. O cálculo do CRC é um pouco mais complicado, ele deixa para o final. E aí, testou o CRC, deu certo, ele tem razoável certeza, né, praticamente absoluta, de que a informação que foi recebida está íntegra. Então, aí ele pode retirar esse campo de dados que tem aqui e passar ele para o protocolo da camada superior. Por exemplo, se for uma comunicação IP, ele vai pegar esse campo de dados, vai tirar os dados e vai mandar para o protocolo IP, que vai fazer o tratamento. Ok? Só para a gente fechar, pessoal, ficou faltando falar do campo preâmbulo e do FSD. Veja só, o preâmbulo, como o nome diz, ele é um campo que foi criado para preparar o receptor a entender os dados. Então, lá em 1980, quando as placas de rede, dispositivos de comunicação não eram tão confiáveis quanto são hoje, era importante garantir o sincronismo. Então, quando uma estação ela começava a falar, ela, antes de mandar os dados, ela mandava 7 bytes, isso tem 7 aqui, 7 bytes com uma sequência, 10, 10, 10, 10, é a sequência de preâmbulo. Aí as estações receptoras ficavam ouvindo aquilo ali, já sabiam que era um preâmbulo, elas se ajustavam para ter a mesma performance do transmissor, se ajustavam com base nessa informação do preâmbulo, e aí reliam. O campo FSD, que vem logo depois, é justamente para encerrar essa história do preâmbulo. Então você tem 7 bytes com a sequência 10, 10, 10, 10, e o preâmbulo, que é a sequência 10, 10, 10, 11. Ou seja, quando chega o 11, o transmissor está dizendo, pronto, a partir de agora eu vou mandar dados. Aí o receptor vai pegar aquela informação, confirmou que chegou íntegro, vai começar a ler os dados. Os dados efetivamente começam no campo de endereço destino. É por isso que, inclusive, alguns autores, eles sequer citam a existência desse campo. E se você for olhar, eles têm uma certa razão. Por quê? Esses campos do preâmbulo e FSD só existem no Ethernet de 10 megabits, que era o Ethernet lá dos anos 80 e 90. Hoje o Ethernet ele tem taxa de transferência que varia de 100 megabits, 1 gigabit, tem até mais que isso, 10 GB. Então, se você tem uma taxa de transferência mais alta, o que é que vai acontecer? Você tem que ter um equipamento de melhor qualidade para não ter falha de sincronismo, né? Na prática, se for Fast Ethernet, que é 100 megabits ao invés de 10, esse campo de preâmbulo já não existe mais. Fica só o FSD. Se for gigabit por segundo, aí precisa de mais precisão ainda, nem o FSD tem. Então, fica só a partir do endereço destino. É por isso que alguns autores sequer mostram esses campos, porque no Ethernet gigabit, por exemplo, eles não existem. Ok, pessoal? Esse material que eu passei para vocês é um material que trata da introdução
protocolo Ethernet. Eu tenho alguns materiais meus também que eu vou colocar lá para vocês terem acesso. E, infelizmente, como ninguém pôde comparecer, não teve dúvida, não teve nada, a gente não consegue avançar mais, tá? Então, eu vou encerrar aqui nossa apresentação e espero que vocês possam aproveitar esse material. E insisto, estou à disposição. Caso tenha alguma dúvida, basta me procurar. Tá bom, pessoal? Uma boa noite. Desejo um bom final de semana para todos. A gente se encontra no próximo encontro síncrono. Espero que vocês consigam aparecer. Um abraço para todos. Boa noite.